Olá, tudo bem? Eu gostaria de falar para vocês que agora nós vamos entrar num conselho de classe, né? E eu gostaria de dar um recadinho para vocês. É um recadinho assim que eu acho que vocês já sabem, mas eu gostaria de reafirmar esse recado. O que acontece? Nós estamos no início de aulas presenciais, até 1 ano e meio nós estávamos todos dentro de casa, ensino remoto, os professores dando tudo de melhor para poder estar fazendo um ensino, se reorganizando para dar um ensino maravilhoso para as crianças, correndo atrás, fazendo busca ativa, enfim, vocês foram primordiais para esse ensino. Mas o que eu queria falar para vocês hoje é sobre a gente ter um olhar diferenciado com essa família que também teve que mudar muitas coisas na sua rotina. Além de mudanças de rotina, nós temos crianças que chegaram para a gente que elas fizeram uma experiência de luto. Pessoas próximas delas, familiares, amigos, pessoas conhecidas, perdas vividas, elas precisam ser tratadas de maneira especial, porque foram perdidas pessoas de afeto por essas crianças. Então, além de tudo isso, essas crianças e essas famílias, elas tiveram que reorganizar a sua vida. O que acontece? Pais tiveram que continuar trabalhando, outros trabalhando dentro de casa. Os que trabalhavam dentro de casa, aquela aflição de ter que fazer todo o trabalho, mais atenção com sua criança, e aquele que precisou trabalhar fora, ou aquele que perdeu o trabalho, está com problema emocional, muitas vezes entrou num vício por causa da dificuldade de enfrentar a falta de emprego, falta de alimento. Então, esse é o ambiente familiar que a gente pode ter encontrado nesse momento, quando você recebeu o seu aluno, agora nas aulas presenciais. Você recebeu um aluno que teve uma mãe que se desdobrou, uma mãe ou pai, para chegar nem que for de noite, para estar auxiliando essa criança. Você teve aquela mãe que, enquanto lavava a louça, dava mais ou menos atenção para aquela criança, o que dava certo. Teve aquela criança que teve que se virar sozinha mesmo, porque não tinha quem. Teve aquela família que a mãe precisou terceirizar esse atendimento, por quê? Porque ela não tinha tempo e às vezes nem metodologia para estar fazendo isso, que não cabe mesmo aos pais. Teve aquela família que teve o pai e a mãe que são letrados, às vezes até professores, psicopedagogos como eu, mas a criança não vê o pai e a mãe como profissional, ela vê o pai e a mãe como pai e mãe. Ela tinha o que antes dessa pandemia? Ela tinha algumas tarefas e tempo livre era pai e mãe, brincadeiras na rua, criançada, tá. Agora o tempo dela era restrito ao ensino remoto, que muitas vezes foi um ensino forçado, reprimido, um ensino com uma cinta do lado, ou às vezes nem teve esse ensino. Então, você está encontrando dentro da sua sala de aula esse tipo de aluno, de todo esse leque, daquele que chegou uma gracinha, daquele que chegou que você se assustou, você olhou para ele e falou: nossa, não entregou nada, mas olha, fez tudo. Aquele que você viu que entregou tudo, que você falou: puxa, esse aluno é ótimo, mas na hora que você viu ele presencial, você viu que não era bem assim, né? Então foi esse tipo de pessoas, de crianças que você encontrou dentro da sua sala de aula. Crianças que às vezes não tinha nem o que comer dentro da tua casa, não tinha um celular, não tinha uma rede de Wi-Fi, e essa criança não teve esse apoio. Muitas vezes porque a família não tinha como fazer, muitas vezes porque tinha outros tipos de intenção. Então você está tendo esse monte de aluno dentro da tua sala. Por que eu estou falando isso para você nesse conselho de classe? Para você ter um pouco de cautela, tenha cautela. O aluno que está com você hoje,
o aluno que está com você neste momento, ele foi ou não estimulado. Ou às vezes foi estimulado de uma maneira que talvez não era da maneira que era necessária. Porque quem ficou com esse aluno, quem tentou passar todas essas atividades para esse aluno, foram pais que não têm, às vezes, nem o primeiro grau completo, mas que se desdobrou e fez. Ou aquele que realmente não fez. Então tenha cautela quando você vai avaliar essa criança. Você precisa oferecer novamente os conteúdos, você precisa ofertar novamente os conteúdos para você saber se realmente essa criança tem ou não dificuldade. Você não pode essa criança chegar para você hoje e você achar que essa criança tem dificuldade. Porque não só essa criança, como todos nós não somos a mesma pessoa de 1 ano e meio atrás. Todos nós não somos mais as mesmas pessoas, nós fomos transformados, não somos as mesmas pessoas. E por que nós temos a achar que as crianças são as mesmas pessoas? Elas não são as mesmas pessoas. Nós sofremos com a pandemia, nós tivemos que se reinventar como profissional. Imagina uma família que não tem estrutura. Teve que tirar da onde não tinha para tentar auxiliar. E muitas vezes não conseguiu, porque não cabe a ela essa metodologia, não é? Então, o que eu venho pedir para vocês, tenha um pouco de cautela sobre quem você vai encaminhar. Olha, eu gosto muito que tem uma professora que falou uma vez para mim assim, olha, eu olho muito a base, se estiver muito além da base, aí sim eu chego e encaminho para você, Rose. É assim, gente. Vamos oferecer primeiro para depois você achar que ele tem uma dificuldade. Oferece. Esse é um ano de descobertas, esse é um ano de oferecer aprendizagem novamente, recomeçar. Ah, mas eu tenho aquele que sabe de tudo. Muito bem, ele sabe de tudo. Então vamos pôr ele para auxiliar aquele que está com dificuldade na sala de aula. Né? Porque a maioria está chegando para você dessa forma, sem estímulo. Às vezes a gente não sabe como foi a estrutura dentro da sua casa, a gente não sabe como foi, se essa criança sofreu algum tipo de violência, se ela visualizou algum tipo de violência, a gente não sabe. A gente não sabe se essa criança teve que ficar sozinha para essa família ter que ir trabalhar. Ela não tinha ninguém. E aí ela teve que ser responsável de si mesma. Então eu gostaria que vocês tenham um pouco de cautela. Tenha um pouco de cautela. Aquilo que você achar que está muito além do que é, vamos dito, dentro do esperado, pelo marco do desenvolvimento, mas isso depois que você ofereceu, primeiro você ofereceu aprendizagem. Mesmo assim, ela está além do marco do desenvolvimento da criança, você vai encaminhar para o psicopedagogo. O psicopedagogo vai entrar em contato com essa família. Aí você fique calmo, não precisa ficar muito em cima dessa família. Ah, você vai no psicopedagogo? Você foi nesse psicopedagogo? Você atendeu o telefone da psicopedagoga? Não precisa, porque esse contato, a psicopedagoga que estiver na escola vai ter com essa família, vai ter um olhar diferenciado, vai chegar com cautela, porque às vezes essa família está com raiva da escola, porque ela teve que pegar um papel que não é dela. Às vezes essa família está estressada, às vezes essa família está sem nenhum grão de arroz dentro de casa e você vai chamar ela milhares e 500 vezes. Às vezes o emocional dessa família está abalado, está tomando milhares de medicação. Então, quando você encaminhar essa família para um psicopedagogo da tua escola, ele vai entrar em ação. Vai entrar em contato, vai marcar uma conversa com essa família. Se necessário, vai começar uma avaliação. Se necessário, vai fazer uma anamnese, uma conversa mais próxima com essa família. Mas não entre nesse meio quando o psicopedagogo estiver à frente. Por quê? Porque às vezes, quando você está querendo ajudar, eu preciso falar para reafirmar, olha, a psicopedagoga falou assim, que marcou com você. Você entendeu?
Você vai vir, você cria uma ansiedade que acaba quebrando esse relacionamento entre o psicopedagogo e a família. Porque a gente tem um olhar diferenciado, a gente foi treinado como acolher e como chegar nessa família, de diversas maneiras, de diversas famílias. Então, descansa. Você encaminhou para mim ou para o outro psicopedagogo? Pode deixar que a gente vai dar a devolutiva para você. Não fique em cima dessa família. Tem um pouco de cautela. Você também não está bem, eu não estou bem, o mundo não está bem. Então vamos ter um pouco de empatia, um pouco de cautela. Então é isso que eu gostaria de deixar para você nesse conselho de classe que está chegando aí. Tenha cautela, tenha sensibilidade e, acima de tudo, você vai conseguir. E o seu aluno também. E aquele que não conseguir, a gente vai trabalhando devagarzinho, ok? Então, cautela, hein? Um abraço, bom conselho, hein? De classe para vocês.